quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Oh, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. É só Deus que pode nos purificar, né? De todo mal, de toda lepra, né? Muitas vezes a gente pensa que está curada, mas não está. Está com lepra ainda, né? Então, aqui, versículo 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã é curado da lepra. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor.
e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento. O Senhor dera livramento a Naamã. E os sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Até aqui, irmãos. Naamã era um guarda, né, um general do exército. E aqui fala da Síria. Aqui fala que ele era um grande homem. Um grande homem diante do seu Senhor. E muito respeitado. E também aqui diz que esse homem era herói, valoroso, porém leproso. Mas o Senhor tinha dado livramento a ele. Ele não era israelita, nem ele não era, mas o Senhor deu livramento para ele. Porque o Senhor não escolhe aquele que ele vai dar livramento. Aliás, o Senhor escolhe aquele que ele vai dar livramento. Eu estou falando errado. Ele escolhe aquele que vai dar livramento. Porque Naamã, mesmo não sendo israelita de Israel, ele teve livramento. Por que o Senhor escolheu aquele guarda que não tinha temor de Deus? Não conhecia o Deus de Israel, mas mesmo assim Deus deu livramento para ele, porque o Senhor já conhecia. O Senhor, Ele esquadrinha a nossa alma, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele sabe como nós somos. Muitas vezes você pode ter uma aparência bonita, mas por dentro você está podre. E o Senhor sabe de todas as coisas. Ele vê. O que nós, seres humanos, não podemos ver, Ele vê. E por que Ele deu livramento para esse homem? Não sendo filho de Israel. Porque Ele viu o coração do homem. Ele sonda, Ele esquadrinha. Mesmo ele fazendo coisa errada. Porque o que ele fez? Ele foi lá em Israel e trouxe uma menina. Tirou da família essa menina. E trouxe como escrava para a mulher dele. Imagine, eu vou falar sobre essa menina. Não vou falar sobre Naamã, vou falar sobre essa menina. Imagine a tristeza dessa menina. Ter sido separada da sua família, da sua terra, tirada da sua terra, tirada do convívio lá com seus familiares, e vir como escrava servir a mulher de Naamã. Olha a tristeza dessa menina. Deve ter tido uma tristeza mesmo essa menina. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Essa menina, ela foi usada. Se ela tivesse em Israel, ela não estaria aqui na Bíblia. Como ela foi tirada de Israel e veio cativa para ser escrava da mulher de Naamã, porque o Senhor já tinha propósito
porque Naamã era leproso, além de ser um homem valoroso, mas ele era leproso. E a lepra naquele tempo não tinha cura. Ele estava condenado à morte. Ele podia ser rico, valoroso, ele poderia ter títulos, ele poderia ser tudo. Ter empregados, mas ele era leproso. Ele estava condenado à morte. Mas o agir de Deus é lindo, como foi louvado aqui hoje, tudo, né? Na vida de quem é fiel, como Naamã tinha um coração que Deus já tinha esquadrinhado, o agir de Deus foi através da menina, para chegar até a cura de Naamã. Deus usou a menina. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Por que, Senhor, aconteceu isso? Por que que eu tenho que sair daquele lugar que eu gosto? Por que eu tenho que sair daquele emprego que eu gosto? Por que fulano de tal perdeu a amizade comigo, que eu gostava tanto dele? Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. E Deus, Ele age através de propósitos. É propósitos. Se essa menina não tivesse vindo para a Síria como escrava, Naamã talvez teria morrido. Teria morrido. Porque a cura de Naamã veio através dessa menina. Deus usou essa menina, ele já sabia o que ia acontecer, que a menina ia ser pega, que a menina ia vir como escrava, que a menina ia falar para a esposa de Naamã, para Naamã ir procurar o profeta Eliseu, que ele seria curado. Porque Naamã não conhecia Eliseu, Naamã não conhecia nada, ele não queria saber. A religião dele deveria até ser outra, né? Ele não queria nem saber. E Deus fez a estratégia de essa menina ser pega como escrava e vir para a Síria, trabalhar na casa de Naamã, para ela falar de Eliseu para Naamã. Por quê? Aconteceu tudo isso porque Deus tinha propósito na vida de Naamã. Aí a menina falou com a esposa, a esposa falou com Naamã. Naamã foi procurar o profeta Eliseu. E ele levou roupas, levou muita coisa para dar para o profeta Eliseu. Mas o profeta não aceitou, né? Porque quando nós fazemos alguma coisa que não é de nós não estamos fazendo nada, é Deus que está fazendo, a gente não cobra. E ele foi procurar o profeta. E o profeta não atendeu, porque além de Naamã ser leproso, ele era orgulhoso, nariz empinado, né? Ele era nariz empinado, ele era orgulhoso. Por isso que Eliseu nem saiu atender ele. Mandou seu servo falar com ele. E mandou ele ir lá banhar no rio. No rio mais sujo que tinha. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos descer do nosso pedestal, descer da nossa arrogância, porque
Muitas vezes a gente se acha e a gente não é nada. É que nem Naamã. Naamã se achava. Como que eu vou descer entrar naquele rio sujo? Tem tantos rios mais limpos aqui. E o que os servos dele falou? Meu pai, se o profeta falasse, entra. Falou, entra. Não custa nada entrar. Muitas vezes a gente também faz isso. Igualzinho Naamã fez. Não custa nada você entrar nesse rio. E ele entrou. E ele foi curado. Ele foi curado. Muitas vezes nós precisamos descer. Descer mesmo lá embaixo. Para ser curado. Que nós nos achamos que somos isso, somos aquilo, não somos nada. Não somos nada. E Naamã viu que ele não era nada. E foi através dessa menina que ele foi curado. E essa menina também, ela não só levou a cura para Naamã, ela levou a salvação para Naamã, para a casa toda de Naamã. Então os propósitos de Deus, muitas vezes você fala assim, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Muitas vezes é propósito de Deus. E quando Deus tem propósito na nossa vida, na minha vida, na sua vida, faça. Se Deus mandar você ir pregar, vai pregar. Se Deus mandar você ir louvar, vai louvar. Muitas vezes você vai curar uma vida, uma alma, através do seu louvor, através da sua palavra. Muitas vezes Ele manda, vai orar para uma pessoa. Vai orar. Os propósitos de Deus ninguém entende, só Ele mesmo entende. E muitas vezes nós deixamos de fazer muitas coisas por orgulho. Essa menina, ela poderia fazer o quê? Se vingar. Eu vou me vingar dele, não vou falar que tem um profeta que cura. Só que a natureza dela não era. A natureza dela não era assim. Ela servia a Deus. Ela servia a Deus em espírito e em verdade. Quando a pessoa serve a Deus em espírito e em verdade, ela não deseja mal aos outros. Ela não quer se vingar de ninguém. Ela quer ajudar, apenas ajudar. E através dessa menina nós aprendemos que não importa o que estão fazendo para você, não importa o que estão fazendo para você, ora por essas pessoas, ora. E se Deus mandar, vai orar por essa pessoa que está te perseguindo, te caluniando, vai orar por essa pessoa, porque você não sabe o propósito de Deus. Muitas vezes ela vai se converter através da tua oração. Como aconteceu com essa menina. Se ela fosse vingativa, porque tem muita gente que fala, eu sirvo a Deus, mas é vingativo. Quando você levanta a mão para servir a Deus, você tem que servir em espírito e verdade, meus irmãos. Não é de qualquer jeito. Nós não temos que ter ódio. Nós não temos que ter vingança na nossa mente e no nosso coração. Nós temos que destilar amor. Só amor. Tem gente que destila fel, coisa ruim. E o amor onde fica? Se Deus é amor,
Ele está ensinando o quê? Está aprendendo o quê? Deus é amor. Ele é a justiça. Eu sempre falo, tenho medo da justiça de Deus, mas Ele é amor. Ele é amor. E quando você serve a Deus em espírito e em verdade, você ama, mesmo aquele que está fazendo mal para você, aquele que está te caluniando, aquele que está te perseguindo, aquele que está levantando falso contra a sua vida. Ame, ore, ore. Porque eles estão com a vista turbadas. Por quê? Porque o inimigo cegou eles. Ore, é através da oração que vai abrir os olhos dessa pessoa. E essa menina, ela não se vingou. Ela falou do profeta: o meu Senhor vai ser curado através do profeta. Porque no coração dela só tinha amor, não tinha vingança, não tinha ódio. E ela queria ver o melhor para o patrão dela, para o Senhor dela. Ela queria ver o melhor. É como nós queremos ver o melhor no irmão, nunca o pior. O que eu não quero para mim, não quero para o meu irmão. Nós temos que ser assim. Porque tudo que você apontar de mal para o teu irmão, tem 3 dedos apontados para você. Não se esqueça disso. E essa menina fez o que ela devia ter feito, que ela sentiu no coração dela: não, eu vou falar para o meu Senhor, ir lá procurar o profeta, que ele vai ser curado. E ele foi curado. Além disso, ele foi transformado, libertado. A casa dele foi curada, libertada, transformada. E começaram a servir ao Senhor. Foi através da menina. Deus usa estratégias para salvar almas. Muitas vezes você não entende o que está acontecendo na sua vida, mas Deus está usando estratégias para salvar vidas, que Ele não quer que nenhuma se perca. E através de você, de mim, de você, é que Deus vai transformar vidas, que vai salvar vidas, que vai trazer vida para a casa do Senhor. É através de você. Por isso, meus irmãos, não destila ódio, não, destila amor. Só destila amor. E quando Deus falar para você assim, não fuja do propósito de Deus. Deus tem um propósito com cada um daqui. Não fuja do seu propósito. Quando Deus falar assim, vá louvar. Eu fui salvo através do louvor. Eu fui salvo através do louvor. Vá louvar, louve, adore ao Senhor, do jeito que você sabe. Vá pregar, vai pregar a palavra. Estude um pouquinho, vai lá, fala, Jesus te ama. Fala o versículo da Bíblia. Fala um salmo para a pessoa, muitas vezes está precisando ouvir. Assim como Naamã estava precisando ouvir. Ouvir e ser curado pelo profeta. Através da cura dele, ele foi transformado. A família, a casa e todos aqueles que estavam ao redor dele.
Você vê como Deus tem estratégia. Através de mim ou de você, Ele arrebanha muita gente. Ele transforma a vida de muita gente. Ele salva muita gente. Através de mim, através de você. É só você não fugir do propósito que Deus tem na tua vida. Não fuja do propósito, como essa menina não fugiu do propósito. Ela poderia ter se vingado, né? Não vou falar nada, porque esse homem me tirou lá da minha terra, tirou da minha família, né? Mas ela não. No coração dela não tinha vingança, no coração dela só tinha amor. Então nós também temos que ter no coração, quem serve a Deus em espírito de verdade, tem que ter amor no coração, só amor. Mesmo que estejam te caluniando, te perseguindo, te afrontando, porque as afrontas são muitas. Não pense que é pouca, não, é muitas. Hoje, eu vou contar para vocês, principalmente quando você vai pregar a palavra de Deus. Meu Deus, o inimigo se levanta, fica furioso. E aí, eu ia saindo, e eu tive que, eu jejuei, eu orei, fiquei de joelho no chão de manhã, orei, jejuei, mas o inimigo não estava contente. Eu tinha que sair, mas o inimigo estava me esperando, na espreita, me esperando. Para quê? Para me provocar. Eu falei, mas eu não posso sair da presença de Deus. Eu me consagrei, não posso sair da presença de Deus. O que eu fiz? Eu dei uma volta tremenda, gente. Eu dei uma volta tremenda. E o inimigo não veio de frente comigo de novo? Veio. O inimigo não desiste não desiste fácil não. Aí tinha uma rua assim, ó, que fazia um V assim. Eu falei, você veio atrás de mim? Você vai descer por aqui, eu venho por aqui. Para me livrar. Porque eu sei que eu ia perder minha bênção. Tudo que eu tinha me preparado, eu ia perder. Por quê? Porque ia me provocar cara a cara. Porque o inimigo ele é astuto. Eu falei, não vou aceitar provocação do inimigo. Irmãos, daí correu tudo bem. E eu fui orando. Eu fui para onde eu tinha que ir, mas eu fui orando. Sabe? Orando. Porque o inimigo sabe o que vai acontecer dali 2, 3 horas. Ele sabe. Então ele quer tirar você da presença. Ele quer fazer você cair na esparrela dele. Só que eu não caio. Eu já... eu não importo se eu ando mais ou... Não importo. Sabe? Se eu tiver que bater de frente... Eu não tô sendo covarde. Bater de frente com o inimigo... Ele pode até me falar o que ele quiser para mim, eu não vou responder. Não vou responder. Ou eu prefiro nem bater de frente. Eu prefiro me esquivar e sair fora. Entendeu? É assim que nós devemos fazer, gente. Se você quer ter bênção, faça a vontade de Deus. Muitas vezes Deus não quer que você tenha enfrentamento. Não enfrenta. Sai fora. É isso que o inimigo quer, que você enfrente.
para ele deixar você fora da presença de Deus. Mas eu já aprendi a lição. E agora eu não ligo mais para o meu inimigo. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode inventar o que ele quiser, ele pode caluniar do jeito que ele quiser, que eu não saio da presença do Senhor. Ele vai ter, e falo mais ainda, vai ter que se entender com o Senhor, não é comigo não. Não é comigo, não é comigo. Então, nós temos que ser que nem essa menina, coração bondoso, coração doador, coração que queira ajudar o próximo. E nós estamos aqui aprendendo isso mesmo. É na igreja, é na casa do Senhor que a gente aprende isso, né? A ser cada dia um pouquinho melhor. Que eu não saio da minha casa à toa. Eu saio aqui sempre para aprender uma palavra, uma coisa, um ensinamento. É o irmão Jano, é o presbítero Isaías, é o pastor Rafael, é Milena, é domingo. Nossa, a palavra que a Milena falou domingo, né? Eu fiquei gravado no meu coração. Que há tempo, né? Então, porque a gente é desesperada, né? A gente às vezes é desesperada, mas a gente tem que, muitas palavras que até conversando com as irmãs aí, a gente pega pra gente, né? Porque na casa de Deus só sai coisas boas. Na casa de Deus tem que sair só coisas boas, né? E nós temos que cada dia ser um pouquinho melhor. Agradeço a gente até aqui. Agradeço a oportunidade, pastor, pela confiança. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas a única coisa que a gente aprende aqui na casa do Senhor é que nós temos que levar a vida da gente com mais amor, porque o mundo está cheio de coisas ruins, né? Está muito cheio de coisas ruins. E na casa do Senhor nós temos que levar mais amor, tratar as pessoas com mais amor, cuidar das pessoas com mais amor e fazer tudo com amor, né? Tudo, porque o amor está se esfriando. E nós não devemos ser igual ao mundo. Nós devemos ser diferentes. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço, pastor, pela confiança. Graças a Deus por esta palavra.